Em 6 de maio de 1968, uma falha forçou o astronauta Neil Armstrong a ejetar de um estranho veículo de teste durante um voo na base aérea Ellington, no Texas. A aparência estranha e simplória da nave não faziam jus à sua complexidade e à importância que ela teve para a NASA durante o programa Apollo. Sua reputação era de ser um veículo perigoso por conta do seu histórico. E caso as coisas tivessem dado um pouco mais errado em maio de 68, o comandante da Apollo 11 poderia não ter sido Neil Armstrong. Mesmo assim, astronautas continuaram usando o veículo até 1972. Mas, se ele era tão perigoso, por que a NASA decidiu mantê-lo até o fim do programa Apollo? Bom, vamos falar sobre isso. 3, 2, 1, liftoff. The Eagle has landed. Quando falamos sobre a função dos astronautas durante as missões Apollo, muita gente costuma cair em um dos dois extremos de um espectro. As que acham que os astronautas controlavam os foguetes e as naves manualmente o tempo todo, e as que acham que tudo era feito automaticamente por um computador. Aliás, boa parte dos que não acreditam nos pousos na Lua costuma cair nesse segundo grupo e por isso acha que computadores da época não eram capazes de fazer o que fizeram. Mas a realidade fica no meio termo. A maior parte das missões Apollo envolviam manobras e queimas relativamente longas em direções muito específicas e que tinham durações muito específicas também. O tipo de tarefa perfeita para computadores. Então, durante a maior parte do tempo, a função dos astronautas a bordo era dar as informações necessárias para o computador a bordo realizar essas manobras. Eles faziam isso medindo a posição e velocidade da nave usando a posição de estrelas, imputando dados medidos ou calculados pela NASA em solo e também escolhendo os programas certos para rodarem em cada uma das etapas da missão. E claro, monitorando tudo o tempo todo. Mas nem todas as etapas das missões eram assim. A parte do imenso veículo de lançamento que chegava à Lua, a nave Apollo, era formada por duas naves diferentes, o módulo de comando unido ao módulo de serviço e o módulo lunar. Quando o conjunto estava em órbita da Lua, o módulo de comando ficava para trás e continuava em órbita enquanto o módulo lunar descia até a superfície com 2 dos 3 astronautas. Na hora de voltar, deixava parte da nave para trás e entrava em órbita novamente, se encontrando com o módulo de comando. Nos momentos em que o módulo de comando e o módulo lunar precisavam acoplar ou desacoplar, um procedimento bem complexo e que precisava ser feito com cuidado, tudo era feito manualmente pelos astronautas. Mas a descida até a superfície podia e era feita por um computador, ao menos parcialmente. Ela envolvia uma queima longa durante todo o caminho para desacelerar o módulo lunar e ele sair de órbita e chegar à superfície com zero velocidade horizontal e vertical. O AGC, o Apollo Guidance Computer, tinha um programa para fazer isso que controlava a duração da queima e orientação da nave para que ela chegasse ao solo dessa maneira. E apesar de contar com um radar de proximidade que dava informações bastante precisas sobre a altitude na fase final de aproximação com o solo, ele não tinha como saber o quão acidentado era o terreno. Muitas rochas, crateras ou grandes inclinações podiam comprometer a segurança do pouso. Então, os astronautas precisavam ter a capacidade de fazer o pouso manualmente, caso fosse necessário, além deles preferirem fazer dessa maneira também. Então, as últimas centenas de metros da descida eram especialmente importantes. E era especialmente importante que os astronautas soubessem pilotar o módulo lunar nessas condições antes do momento do pouso, especialmente por ele ser um veículo tão diferente. No vácuo do espaço, superfícies aerodinâmicas não fazem nada. Então, essas naves precisam de sistemas de controle que funcionem por reação. Você atira gases em alta velocidade para um lado e é empurrado para o outro. E por conta da inércia e da falta de um meio que oferecesse resistência, qualquer movimento continua até que ele seja devidamente compensado. Operar nessas circunstâncias era totalmente diferente das coisas que esses astronautas, que eram pilotos de teste, estavam acostumados. E para piorar, o módulo lunar operaria sob a influência da aceleração gravitacional da Lua,
que equivale a apenas 1/6 a da Terra. Então, eles precisavam de uma maneira de replicar tudo isso e treinar e desenvolver as habilidades necessárias para uma tarefa tão específica. Mas como você replica essas condições aqui na Terra? Há algumas maneiras diferentes de fazer isso. Construir um simulador de treinamento, buscar uma aeronave que funcione de forma semelhante com o veículo, ou então construir um veículo de treinamento personalizado. E quando surgiu essa necessidade, a NASA buscou soluções desses 3 tipos. Eles construíram simuladores tanto para o módulo de comando quanto para o módulo lunar, que eram maravilhas da engenharia por si só. Eles uniam sistemas digitais e analógicos com um complexo sistema de projeção eletromecânico que usava câmeras móveis e um modelo da superfície da Lua. Truques para superar as limitações computacionais da época e muito parecidos com o que foi feito para os sistemas dentro da sala de controle, que eu já contei em outro vídeo aqui no canal. Alguns dentro da NASA na década de 60 pensaram em usar helicópteros ou até a aeronave Bell X-14, um avião experimental capaz de decolar e pousar verticalmente. E a NASA chegou a fazer alguns testes usando o X-14, mas mesmo ele e mesmo helicópteros não eram capazes de realmente simular com fidelidade as características de voo do módulo lunar, especialmente porque esses veículos não estariam voando sob uma aceleração da gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. Então, a NASA procurou outras soluções. E no Langley Research Center, engenheiros construíram o Lunar Landing Research Facility, ou LLRF, que era basicamente um modelo parecido com o módulo lunar, preso por cabos a uma grande estrutura semelhante a um guindaste, com cerca de 70 metros de altura e 120 de comprimento. Esses cabos aplicavam força suficiente para cancelar cerca de 5/6 a aceleração da gravidade da Terra. Tudo isso, junto com pequenos motores de foguete presos ao veículo, davam aos pilotos do programa Apollo uma ótima aproximação das características que encontrariam nas missões. Todos eles treinaram nesse equipamento, mas, apesar de ser grande, ele era limitado. Um voo livre seria muito mais interessante para um treinamento como esse. Então, engenheiros trouxeram uma solução nova, o Lunar Landing Research Vehicle, ou LLRV. Assim como o módulo lunar, ele também tinha 4 pernas de pouso e um formato relativamente semelhante ao da nave. Mas ao invés de cabos, como naquele equipamento enorme, ele usava um motor turbofan montado em um gimbal, que garantia que ele permanecesse apontado para baixo e alinhado diretamente com o centro de gravidade do veículo. Esse motor era controlado para fazer força suficiente para se contrapor a apenas 5/6 do peso do veículo, simulando de forma bastante decente a aceleração gravitacional da Lua. E esse motor era só para isso. Para simular o motor de descida do módulo lunar, o LLRV contava com 2 motores movidos a peróxido de hidrogênio. E para controlar a orientação, a guinada, a arfagem e a rolagem, eles contavam com 16 propulsores menores também movidos a peróxido de hidrogênio. Seria o equivalente ao sistema de controle de reação do módulo lunar, que você pode ver aqui. Os instrumentos e sistemas de controle no cockpit desse veículo eram semelhantes ao que os astronautas veriam numa missão real. E curiosamente, o LLRV foi a primeira aeronave da história com um sistema totalmente fly-by-wire, sem nenhum backup hidráulico. Os controles dos pilotos não ficavam fisicamente conectados aos sistemas de propulsão. Tudo era interpretado digitalmente por um computador de voo. E o assento do piloto era ejetável e com capacidade de ser usado em qualquer momento do voo, incluindo no solo, garantindo ainda mais segurança para os pilotos. A empresa responsável por desenvolver e entregar esses veículos para a NASA foi a Bell Aircraft Company, que recebeu um contrato de 3,6 milhões de dólares para isso em 1º de fevereiro de 1963. Um pouco mais de um ano depois, em abril de 64, as 2 primeiras unidades foram entregues para a NASA na base aérea Edwards. Depois de muitos testes, o veículo estava preparado para o seu primeiro voo em 30 de outubro do mesmo ano. Joe Walker foi o primeiro piloto a realizar voos livres com o LLRV. Foram decolagens modestas naquele dia, chegando só até uns 3 metros de altura em um tempo total de voo de menos de 1 minuto. Depois de mais algum tempo, a NASA finalmente incluiu o veículo no treinamento do programa Apollo, e a agência pediu 3 novos deles, com algumas melhorias para fazê-los ficarem mais parecidos com o módulo lunar. E eles receberam um nome um pouco diferente, Lunar Landing Training Vehicle,
ou LLTV. E os LLRVs tiveram upgrades também. Todos os comandantes das missões Apollo e seus backups voaram várias horas nesses veículos. E segundo os astronautas, ele replicava muito bem as condições de voo que eles encontraram depois na Lua. Os voos de treinamento consistiam basicamente de acelerar o motor a jato para o veículo chegar a algumas centenas de metros de altitude e depois ele reduzia a sua potência para simular a gravidade lunar. E então os astronautas usavam os controles à sua disposição para voar em trajetórias pré-determinadas e aprender realmente como pousar na superfície da Lua. Mas apesar deles serem veículos muito úteis, eles eram perigosos. O primeiro astronauta a ter que acionar um assento ejetor nele foi Neil Armstrong, em 6 de maio de 68, pouco mais de um ano antes da Apollo 11. O hélio responsável por pressurizar o sistema de propulsão acabou no meio do voo e o piloto perdeu completamente a capacidade de controlar o veículo. Sua ejeção rápida salvou a sua vida e o veículo se espatifou no chão poucos segundos depois. Alguns meses depois, um outro veículo pilotado por Joseph L. Grant perdeu o controle por conta de ventos fortes. O piloto ejetou poucos segundos antes do veículo impactar o chão. O terceiro e último acidente aconteceu em 29 de janeiro de 1971, quando uma falha nos sistemas elétricos fez com que o piloto perdesse o controle de atitude e também fosse forçado a ejetar. Então, com 5 veículos desses construídos e 3 deles destruídos em acidentes, os gerentes e administradores da NASA não conseguiam evitar ficar preocupados. Mas os astronautas eram enfáticos em seu posicionamento. O treinamento que o LLTV proporcionava era excelente e muito necessário para que eles desenvolvessem as habilidades que eles precisavam para pousar na Lua com segurança. E por conta disso, essa esquisita aeronave continua presente no treinamento dos astronautas até o fim do programa Apollo. O LLRV e o LLTV, assim como o LLRF, foram só alguns dos equipamentos desenvolvidos durante aquela época e que foram essenciais para o programa conseguir o que conseguiu. E isso mostra que, diferentemente do que muitos conspiracionistas gostam de achar, pousar na Lua em julho de 69 não foi algo que aconteceu da noite para o dia e exigiu muito comprometimento, muita dedicação e muito trabalho de centenas de milhares de pessoas nas mais diversas esferas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.